Baldo Ribeiro era um grande contador de histórias e às vezes era até melhor ouvi-lo do que até ler mesmo os textos dele. E ele contava uma história curiosíssima que uma vez ele flagrou uma conversa entre o pai e a mãe. A mãe dizia: esse nosso filho enlouqueceu, eu o encontrei cheirando uns livros. E o pai: são livros muito bons, livros velhos, livros que têm realmente um cheiro muito agradável. Mas eu o peguei lendo dicionários. Para que dicionário ele estava lendo? O Lelo. Aí é grave. Era melhor que ele estivesse lendo Laudelino Freire, que é bem melhor do que o Lelo. Eu vou ter uma séria conversa com este rapaz. E daí surgiu todo o conhecimento do jovem João Baldo Ribeiro, e o conhecimento é o protagonista do mais recente livro da Estela Maris Rezende. A porta da verdade estava aberta, mas naquela época não imaginávamos que o drama do nosso Frederico era muito maior, muito mais difícil e complicado. Porque ele fez o que fez e como chegou a este ponto era uma coisa muito mais misteriosa do que o nosso destino de largados. Outro emaranhamento era o professor Marcelo, às vezes porfiava. De que adianta ter boas ideias se não sei lutar por elas? De modo tímido, falava de política e direitos humanos, de manifestações nas ruas por todo o Brasil e principalmente de jovens ocupando escolas. O assunto jovens ocupando escolas afogueava a gente. Estela Maris Rezende, obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez. Eu que agradeço, Maurício, uma honra estar aqui. Vamos começar, vamos falar do Justamente Porque Sonhávamos, que é o seu mais recente livro. Meu mais novo livro. Um romance infanto-juvenil, mas que tem uma certa dose de, digamos assim, maturidade. Tem, né? As pessoas estão dizendo. O que mais me impressionou no livro, o que mais me chamou a atenção, é o protagonista do livro, que é o conhecimento, né? Quer dizer, essa busca constante pelo conhecimento que termina libertando, né? Que é a grande temática do livro. Como é que surgiu esse livro? Você ficou 10 anos escrevendo, né? Como é que foi essa história? Isso mesmo, Maurício, por volta de 10 anos trabalhando nele, revisando, reescrevendo inúmeras vezes. Achei maravilhoso você dizer que o protagonista, né, é o conhecimento. Então você fez uma leitura fantástica dessa literatura fantástica e que algumas pessoas falam que é um tipo de realismo fantástico, esse romance. É realmente o conhecimento porque os protagonistas, né, que formam o grupo dos bobos sonhadores, são jovens que adoram ler, que estão sempre numa biblioteca. E a leitura é libertadora, ela é transformadora. Como surgiu? Eu não planejo as minhas histórias, nunca planejo. Vou jogando frases, palavras, ideias, e a história vai se construindo aos poucos. De repente eu descobri uma Susana que gosta de teatro, aí aparece o Crispim, aparece o Agenor, que é uma figura bem enigmática, bem ambígua, né? Aparece a Terlinta da Boca Maldita, que é a Lucília. Então vão surgindo, aí o enredo vai se compondo. Eu fui descobrindo aos poucos sobre o que eu queria escrever, porque eu nunca sei antecipadamente sobre o que eu quero escrever. Então, é um conjunto de memórias, de leituras e releituras, tanto que eu converso muito com Graciliano Ramos, né? Com Carlos Drummond de Andrade, com a Lígia Fagundes Telles, com a Maria Valéria Rezende. Eu converso com esses autores que amo e a história vai se compondo. Foi assim que começou. Esse diálogo com os escritores, né? Que é uma coisa que chama muita atenção no livro, que você pesca frases, sentimentos e tal. Há um certo sentimento de humanização dessas pessoas, não é? Sim. Quer dizer, tirá-lo da chamada torre de vidro, como se dizia antigamente, verdade, né? tirá-lo. Quer dizer, como é que foi esse trabalho também? Eu gosto muito, e é natural. Eu até tenho uma frase assim: escrever é conversar com tudo aquilo que já foi escrito. Eu tenho essa frase no meu livro, esses livros dentro da gente. Então, eu estou sempre conversando com os autores que eu amo. E me vem uma frase deles, às vezes eu penso numa ideia, numa página, aí vou, retomo aquele livro, releio. Às vezes eu releio o livro todo. Eu reli o Angústia para poder, né,
terminar este livro em alguns aspectos, em algumas páginas. E reli A Ciranda de Pedra também, da Lígia Fagundes Telles, porque às vezes vem a frase, mas eu gosto de reler o livro todo, para me sentir mais próxima ainda daquele autor que eu amo tanto. É natural e eu acho que faz parte do meu estilo, do meu projeto estético, porque a minha grande paixão é a palavra. Eu sou apaixonada pela palavra e pelos seus múltiplos significados, né? Então, pelo significante e pelo significado. E apaixonada também pela entrelinha, pelo espaço, né? Em branco, ou seja, aquilo que o não dito, o subentendido, aquela lacuna que o leitor vai preencher. Porque o leitor é um coautor. Eu faço questão, como se diz lá em Minas, faço questão que o leitor seja um coautor. Então, eu gosto de trabalhar com a palavra e faço também um trabalho com as elipses, com os silêncios, com a entrelinha. Você chega a criar neologismos, né? Sim, adoro neologismos. O livro aqui tá prenhe disso, digamos assim. Até porque a Suzana, a protagonista, ela gosta daquilo que ela chama de palavras inusuais. Isso, né? isso. Quer dizer, como foi esse trabalho palavras também? Que não são muito comuns, né? Ela adora, ela está sempre com um dicionário, né? E cada pessoa, cada criatura é um mundo de dicionários, né? Dentro de nós há inúmeros significados. Então, a Suzana é uma personagem assim, que eu acho que eu tenho muito a ver com ela, né? É uma personagem que se parece comigo em alguns aspectos. Nessa paixão pela palavra, nós somos parecidas. Como disse Graciliano Ramos, as nossas personagens são pedaços de nós mesmos, né? Então, essa paixão pela palavra, a Suzana tem e eu também. Então, assim, não planejo nada. De repente vem loucura, alegrias, né? Formando uma palavra só. Estranho humano, que é estranho e humano. Estranha humanidade, que é estranha e humanidade. E eu gosto, eu me divirto, porque eu acho importante, Maurício, a gente se divertir também, enquanto escreve. Há muita angústia, muito sofrimento, muita expectativa. Eu não vou dizer que é puro prazer, não. Como o Moacir Scliar falava, que era puro prazer, que tinha esse negócio de que era difícil, não. Eu acho que ele falava isso, me lembro de que ele falava isso. Era, falava. Não era? Você se lembra? As pessoas falam, para mim não, para mim realmente não é puro prazer, não. É muito sofrido, tem muita angústia, mas eu gosto de me divertir também, eu gosto de brincar. Então, uma forma de brincar é criar esses neologismos. O Scliar, ele dizia que nunca teve medo do papel em branco, né? É, né? Hoje da tela em branco. Isso. Mas há esse sentimento também. O Graciliano Ramos, eu lembro que quando ele escrevia o Angústia, há um depoimento dele, depois que ele matou, né, o personagem dele, o Julião, aí ele dizia, eu não sabia que era tão difícil matar um cabra. Que maravilha, né? Que delícia esse depoimento, né? Então, ele tinha esse sentimento também, né? Eu só escrevo sobre o que falo e tal, né? Você é uma escritora de ampla imaginação, né? E esse romance, né, o Justamente Porque Sonhávamos, ele traz isso, né, esse pressuposto da imaginação. É uma comunidade onde todos os jovens são abandonados, onde todos têm seus mistérios, onde todos carecem da parceria do outro para descobrir seus mistérios. Quer dizer, é um realismo mágico, retomada de um realismo mágico, embora discreto, mas um realismo mágico, né? Sim. Quer dizer, como é que foi trabalhar também isso, que não é novidade na sua obra, mas como é que foi retomar isso? Então, assim, eu fui sentindo aos poucos a presença desse realismo mágico, porque foram surgindo elementos da natureza que estavam bem próximos, né? E como se fossem parte mesmo ali na verdade, são parte da personagem, né? A borboleta, o vento, a chuva, o cavalo, a lagarta de fogo, o pássaro da asa vermelha, né? Que é o Tordo Sargento, que sempre que ele canta é porque alguma tragédia vai acontecer. Então, esses elementos foram surgindo e não me preocupei, não pensei, é um realismo mágico, não. Foi acontecendo, depois é que eu fui analisar e me lembrei de que poderia ser uma característica do realismo mágico. E quando a Maria Valéria Rezende leu, a minha editora leu também, então elas disseram que é um realismo mágico, sutil, mas é. Mas há uma coisa interessante, porque o Gabriel Garcia Marques, ele dizia uma coisa interessante, ele dizia o seguinte,
O primeiro livro de realismo mágico que foi escrito foram os depoimentos do Colombo sobre a América. Aquilo era verdade, mas já era uma forma. Você trabalha com as verdades de Minas. O Darcy Ribeiro uma vez me ensinou uma coisa curiosa, disse: não se engane, toda família mineira tem um louco no porão. Então, esse segredo mineiro é preciso desvendar. É né? verdade. E isso acaba sendo um elemento muito, quer dizer, esses mistérios, essas sutilezas de Minas, que está muito presente na sua obra, é um fantástico cotidiano, né? Então, é esse fantástico cotidiano que você trabalha. É verdade, fantástico cotidiano. Você colocou muito bem. Como sempre, faz uma leitura fantástica dos livros. Você é um grande leitor, como sempre. Então, realmente, a mineiridade tem um realismo fantástico, em sua essência, né? Tem esse porão, né? Esse louco da família que fica no porão, essa mulher que sai cantando à noite, essas histórias de Minas, os mistérios de Minas, a gente que mora entre montanhas, longe do mar, a gente que gosta de contar caos, né? Contar mentira, algumas verdades, a gente que esconde algumas verdades, que tem medo de dizê-las às vezes. Quantos segredos há em Minas? Então, as minhas tias, minhas primas, elas têm segredos enormes. É muito comum na família mineira guardar segredos, ter medo de revelá-los e sentir vontade de revelá-los numa determinada época, num determinado momento necessário. Então, esperar para revelar, né? Então, tudo isso sempre me encantou e me impressionava muito, porque eu queria que as verdades fossem ditas logo. Aquilo que eu sabia, mas por que não falaram isso ainda? Ah, mas é a mineiridade que é assim. E eu sou apaixonada pela mineiridade, porque o mistério é uma coisa instigante. A vida humana é um grande mistério. E nesse romance há as pedras misteriosas, né? De onde surge o córrego, as águas. Você olha nessas águas e vê uma cor que você precisa ver. Você vê uma verdade que você precisa ver. A nossa vida é isso, é esse mistério, é essa busca de uma verdade, é um perguntar incessante. Então, por isso que eu sou apaixonada pela mineiridade, que tem tudo a ver com o segredo, com o mistério, com o não dito. Então, já é uma coisa praticamente pronta para se fazer literatura. E com as suas próprias verdades, né? Porque há um sentimento na literatura, sobretudo mineira, né? Mas não, na literatura brasileira como um todo, há esse sentimento de que eles têm as próprias verdades, né? Quer dizer, o homem, o Câmara Cascudo, ele dizia isso muito bem, né? Que uma vez perguntaram a ele se ele acreditava em lobisomem. Ele disse: olha, aqui em Natal eu não acredito, não, mas lá no sertão eu acredito. Que resposta maravilhosa. Então, quer dizer, esse condicionamento de crenças, né, que estão entranhadas nessas pequenas cidades mineiras, você fala de uma pequena cidade mineira, pequena né? cidade, no centro-oeste. Então, quer dizer, essas verdades, essas mentiras são verdadeiras. São verdadeiras. Né? Quer dizer, como foi também... Como diz a Emília do Monteiro Lobato, né? A verdade é uma mentira tão bem contada, mas tão bem contada, todo mundo acredita. Né? Então, a Emília tem essa frase que eu acho fantástica. Então, essas verdades, são verdades mesmo para as pessoas. Elas acreditam nisso e isso compõe sua vida. Elas vivem disso, né? Elas se alimentam disso. E é maravilhoso ter essa fantasia, né? O fantasma, aquela mulher toda vestida de branco, que ela foi desprezada na véspera do casamento. O noivo morreu afogado. Aí ela aparece... Ele também aparece, porque ela morreu depois, muitos anos depois. Ela ficou louca primeiro, depois ela se jogou escada abaixo e morreu. Mas aí ela começa a se encontrar com o fantasma, com aquele com quem ela ia se casar e não se casou, porque ele morreu afogado na véspera do casamento. Então, essas histórias que as pessoas contam, esses causos, fazem parte de sua vida. E há também um aspecto no romance, que é um outro aspecto muito interessante, que é o sentido de liberdade, o sentido de tomar a frente do seu destino, né? Quer dizer, não se curvar ao destino pré-determinado, né? Esses jovens acabam rompendo com o destino natural da cidade, que era o destino do abandono e da opressão. Isso. Então, ele se volta contra isso. Também
há esse sentimento no livro, né? Vamos falar um pouco sobre isso. Sim, porque eles moram numa cidade, né, do centro-oeste de Minas, uma cidade pequenininha, chamada Ponta Escura, que é um lugarzinho, né, um lugarejo que ficou parado no tempo. Está lá na década de 1960, né? Muita opressão, muita repressão, a liberdade é mínima. E esses jovens, que são os bobos sonhadores, convivem com outros grupos de jovens, que todos, né, foram abandonados pelos pais. Então, há o grupo da violência constante, o grupo da vingança silenciosa, O grupo dos atletas, a visita da morte, os aguerridos do futebol, né, a coisa indefinida, tem o grupo da alegria forçada, mas eles não, eles são os bobos sonhadores, são os que gostam de ler e eles acabam lutando contra essa opressão, né, querendo a liberdade, querendo uma nova vida, né? Não se sentem mais confortáveis. Eles sofrem muito, eles têm dificuldade, mas por meio da leitura, né, dos grandes autores, da paixão pela palavra e pelo teatro, né? A Suzana é apaixonada pelo teatro, a paixão pela arte, eles se sentem revigorados e têm jogo de cintura para dar uma guinada em sua vida, né? Então eles fazem com que as coisas mudem. Na hora da cena de teatro da Suzana, ela consegue mudar até a cabeça das filhas de Maria, né? Das carolas lá da igreja. Elas se apaixonam pela peça. Elas foram lá para se vingar dela, para fazer alguma coisa desagradável, né? Talvez até expulsá-la de Ponta Escura, porque que artista é essa que está fazendo uma coisa, será que isso é bom, será que isso é correto? Né, que elas têm aquelas ideias moralistas. No entanto, elas se encantam pelo teatro, pela peça, pela arte. Então, eles conseguem transformar a cidade através da arte, da leitura e da coragem de fazer essa guinada, de dar uma reviravolta. Por quê? Porque eles são os bobos sonhadores, e sonhar é fundamental. E há a questão do afeto, né? Porque isso foi o que me surpreendeu, me chamou muita atenção, porque é uma cidade sem afetos, né? O único afeto é o professor que tem o afeto sobre o filho, né? E o filho é uma espécie de privilegiado por conta disso, né? E os bobos terminam resgatando o afeto da cidade. Também como é que foi como essa questão do afeto, das relações humanas mesmo. Que são fundamentais, o afeto é primordial, né? O afeto, a liberdade, são coisas primordiais na alma humana. Eles começam primeiro se aproximando lentamente, os personagens, aos poucos vão criando laços afetivos, vão conseguindo trazer para perto deles alguns adultos, né, que ainda estão presos ali, tolhidos. O pai do Crispim, que é o professor Marcelo, é uma figura assim, eu a considero, né, uma figura muito enigmática. Ele sabe de cor o poema Verdade, ele vive declamando, mas eu o considero muito enigmático, porque ele não fala tudo que ele gostaria de falar, que ele quer falar. Ele tem medo de falar. Os jovens têm muito mais coragem do que ele. Ele fala dos assuntos que ele quer, mas só ali na sua turma, né, das aulas de português. Não é um professor que tem a coragem de mexer com a cidade inteira. E ele tem as razões dele, não é? Ele tem os medos dele, porque ele está sendo reprimido, ele está sendo, de certa forma, cercado. E só no final da história que a gente descobre por que isso está acontecendo. E é uma figura muito interessante porque ele é um pai amoroso. É um pai amoroso. O Crispim é um jovem muito feliz, por isso que ele é uma grande exceção. E por isso que o Agenor tem tanta inveja dele. Né? O Agenor tem um pai que é artista e... Bom, não vou falar mais nada, né? Para deixar um pouco mais de mistério aí. Mas esse afeto, ele surge naturalmente nas minhas histórias. A importância do amor, das relações afetivas, isso acontece normalmente, sempre, né, nas minhas histórias. E há a questão da maturidade dentro desse romance. Você escreveu um romance infanto-juvenil, né?
Os protagonistas são jovens que de certa forma, têm laços e identidades com os jovens também atuais, né? Então, são sentimentos que você busca resgatar dentro dessa juventude para quem você fala. Mas há um sentimento de maturidade no livro também, porque você fala de questões aparentemente que não interessam à juventude, como a questão da liberdade, a questão da sexualidade, que você... Sexualidade é muito forte nesse livro, né? Então, quer dizer, como é esse ponto também de maturidade dentro do livro? Porque essa maturidade ela é muito importante para o jovem também. O jovem também tem que conversar sobre isso. Sexualidade, sobre liberdade. Quanto mais cedo, a criança tem que ler livros que falem de liberdade, né? De sexualidade para o nível dela. Nós não podemos ter nenhum preconceito, né? Nenhum tabu. O importante é como você tratar desse tema. Então, todo tema é bem-vindo. Então, essa maturidade que acontece no livro, talvez também eu possa explicar da seguinte forma, que foi um livro no qual eu trabalhei muitos anos e eu enxuguei muito, e talvez ele seja mais denso que os outros, de uma certa forma um pouco mais complexo. Mas eu sempre falei desses assuntos nos meus livros para crianças menores e para jovens e para adultos também. Eu acho que os assuntos são esses, são assuntos de sempre, né? A liberdade, o amor, o sexo, o afeto, a inveja. Então, são temas que perpassam todos os livros, independentemente do público-alvo. E já são mais de 40 livros. Quase uma 50 obra livros já. Vasta e tal. Vou lançar mais um livro, mais um romance juvenil. E agora, Maurício, uma boa novidade, eu estou escrevendo um romance para adultos. Ótimo. Agora, os críticos falam que os meus livros são para adultos também, né? Então, eu continuo escrevendo para adultos. Continua escrevendo, que é isso que importa, né? A questão do realismo mágico, ele hoje está entranhado em outras obras, né? Ela hoje é uma condicionante, né? Hoje tem todo um movimento de jovens autores que estão buscando essa condicionante da literatura brasileira que andava um pouco esquecido. As pessoas ficavam muito voltadas ainda aos diálogos feitos pelo Murilo Rubião. E hoje já muita coisa acontece. Um dos exemplos é o livro Quebranto, do André Balaio, que é um autor paulista que mora no Nordeste e que trabalha também com os sentimentos dos fantasmas e dos imponderáveis que acontecem no cotidiano do Nordeste. É um livro de linguagem ágil, de linguagem forte e, sobretudo, de uma literatura consciente e consequente. Uma boa leitura também, além, claro, de toda a obra da Estela Mares Rezende, nossa entrevistada de hoje. Estela, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso Leitura. Eu que agradeço, meu querido. Foi uma honra, um grande prazer. Muito obrigada. Muito obrigado.